Olá, eu sou o Nicolas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Catarévossa. Ah, bom, Catarévossa é uma palavra. Catarévossa em grego significa forma pura. Vem da palavra katharos, tá, que em grego significa limpo, asseado, puro. Archaízossa significa língua arcaizante, tá, que vem da palavra archeus, que em grego significa antigo, velho, arcaico. Bom, Catarévossa é uma variante da língua grega, tá? É uma forma artificial, a gente vai ver ao longo dessa conversa de hoje, que, que a Catarévossa foi uma tentativa de resgatar uma forma antiga da fala grega. E por isso ela é tida como arcaízossa, quer dizer, uma língua arcaizante. Por ser uma variante antiga. Bom, então para falar da Catarévossa, nós vamos ter que discutir um pouco da história grega. Então, lembrando, assim, período clássico grego, né, quando Atenas passa a liderar as cidades gregas, isso 478 a.C., e eu vou falar aproximadamente 478 a.C. Já já eu vou dizer por que aproximadamente. Bom, aqui 331, quer dizer, aproximadamente 331 a.C., Alexandre o Grande funda a cidade de Alexandria. Isso marcaria o fim do período clássico. Então, nós temos, depois do período clássico, o período helenístico, também cerca de 323 a.C., com a morte de Alexandre o Grande e do filósofo Diógenes. Tá? Então, esse período helenístico dura até 146 a.C., que é quando os romanos saqueiam Corinto e a Grécia se torna província de Roma. Bom, sem citar datas, né, depois desse período helenístico, nós temos a Grécia Romana, que é o período em que a Grécia está sob o domínio de Roma. Depois nós temos o período bizantino, né, da Grécia bizantina. Depois nós temos um período de cruzadas. Depois um período da Grécia veneziana. Eu não coloco datas aqui porque é bastante difícil precisar essas datas, porque a gente estuda, mas assim, às vezes tem diferença entre um historiador e outro. Então eu vou mostrar alguns livros que eu tomo como referência, tá? Esse História Grega e Atenas, do Guia Visual da Folha de São Paulo, que é um guia para turismo, tá? Para quem quer visitar a Grécia. Esse guia tem um resuminho sobre esses períodos gregos, tá? Dos períodos antigos até o período moderno. Só que a gente sabe, né? Seria preciso, para falar de história, procurar um historiador. Então, da Grécia moderna, eu gosto desse do Richard Klog e do Thomas Galland. O problema desses livros, né, é que estão em inglês, mas assim, é preciso saber inglês para consultá-los. Mesmo entre um e outro, às vezes há diferença entre datas, um não mostra exatamente a data, não coincide exatamente. Então, a gente tem do Klog a Concise History of Greece e do Galland Modern Greece. Essa diferença de datas acontece se a gente pensar de datas ou de eventos históricos, a gente pode pensar, por exemplo, no que acontece recentemente, no que acontece na política de hoje do Brasil. Se a gente pensar no quem quem gosta dos militares e defende o militarismo fala que aconteceu uma intervenção militar em 1964 e comemora essa intervenção. Quem não gosta fala que houve um golpe. Né? Então, houve um golpe militar que instaurou uma ditadura que durou até o início da democracia, né, de 1984. Né, 1985, na verdade. E então essas diferenças acontecem sempre, às vezes
No caso aqui do Galland e do Clog, não é uma diferença ideológica nesse sentido, assim, de um tem um posicionamento de direita, outro tem um posicionamento de esquerda, mas é que, às vezes, um historiador prefere dar ênfase num episódio e acredita que a data deva ser um pouco mais recuada, ou então um pouco mais próxima da gente, e então há, há essa diferença entre datas, mesmo em períodos modernos. Tá? Mais adiante eu vou voltar a falar de data quando eu for falar sobre a literatura grega, como que se divide os períodos da literatura grega. Tá? Então, por enquanto, esses dois livros, assim como o guia turístico, eu recomendo, tá? Eu gosto muito desses historiadores. Bom, aí nós temos então o período otomano, que é o que interessa para Catarébusca, para o estudo da Catarébusca. O domínio otomano começou com a queda de Constantinopla em 1453 e seguiu até que a Grécia conseguisse sua independência em 1821. É a partir dessa data, 1821, que a história moderna da Grécia começa a ser contada. E aqui eu chamo atenção também para essa data, da proximidade que a independência grega tem da independência do Brasil. Se a Grécia consegue a independência em 1821, o Brasil tem sua independência em 1822. Né? São muito próximas as histórias, muito coincidentes, na verdade. Depois a Grécia vai viver um período de ditadura que é quase na mesma, quer dizer, muito próxima da época em que o Brasil também vive uma ditadura. Né? Então, é interessante a gente notar isso. A Grécia começa a se constituir como um Estado novo e independente na mesma época em que o Brasil também começa a se construir, começa a se pensar como país. A partir desse ponto, quer dizer, a Grécia se tornou independente, então precisa recuperar o tempo perdido, o país precisa modernizar, o país precisa se reconstruir, tá? E aí esse Ioannis Kolettis, que é um político grego, ele viveu de 1774 a 1847, ele tem uma grande ideia, que é chamada megali-ideia. Essa megali-ideia é uma ideia de reconstrução do país. Essa reconstrução envolve reconquista do território, porque a Grécia tinha perdido muito de seu território, e a Grécia é muito bem sucedida nessa tarefa de reconstruir, de readquirir seu território, tá? Ela praticamente muda de tamanho da independência até o período da Guerra Mundial, quer dizer, entre 1821 até 1900, 1910, 1914, a Grécia consegue dobrar de território. Tá? Posteriormente, perde a ilha de Creta. Creta, isso mesmo. E daí, Creta, não, perde a ilha de Chipre, desculpe. A Chipre se torna independente. Né? No período das guerras mundiais, Chipre se torna independente. Creta continua fazendo parte do território grego. Então, a perda do Chipre também divide um pouco, é uma perda considerável, os gregos sentem bastante essa perda, tá? Mas, enfim, a megalideia foi uma tentativa, um esforço grande para reconstruir a Grécia como país. E a Grécia precisava se reconstruir em termos de política, em termos de território, em termos de idioma. Eles queriam um idioma que fosse, que remontasse ao passado. Vamos ver aqui. A Megalideia elegeu como momento áureo da cultura grega o período bizantino. E para que se reconstruísse esse período, a língua a ser cultivada deveria ter como modelo a variedade ática, conhecida como Catarébusca, que em grego significa forma pura, como eu já disse. Isso, tá,
como... Ah, tá. A Grécia moderna sofreu acusações diversas, assim, quer dizer, a desconfiança que o grego moderno não teria relação nenhuma com o grego antigo. Tá? Isso seria uma grande perda para a população grega. Os gregos queriam manter esse laço com a Grécia antiga, porque eles perceberam, por exemplo, que o mundo se interessa pela cultura antiga. Tá? O mundo quer visitar a Grécia, eles perceberam que eles poderiam lucrar financeiramente com isso. Tá? Então, o país poderia se aproveitar da história, se aproveitar do passado. Prova disso é, por exemplo, o trabalho de pensadores como Freud, que vai utilizar a história de Édipo, né, para construir a história de Édipo para construir um conceito importantíssimo da psicologia, que é o complexo de Édipo. O filósofo Nietzsche também utiliza grandemente o pensamento, a mitologia grega faz referência a Dionisos, a Apolo, quer dizer, então, os gregos manterem essa ligação com o passado seria lucrativo para eles. Eles buscam essa ligação. E daí formam essa língua, tá? Que seria uma língua mais parecida com uma língua anterior. Eles eliminam também os estrangeirismos, muita coisa que o idioma tinha adquirido, que é um processo natural, todo idioma recebe estrangeirismos. Tá? Então, os gregos tentam buscar essa forma pura da língua. E aí a gente vai ter o mito da língua pura. Né? A gente pode... Eu falo de mito porque é uma ideia, essa megale ideia, quando entra na língua, olha, talvez até fosse possível. O problema de restaurar o idioma é que a Grécia, assim como o Brasil, enfrenta problemas financeiros, enfrenta problemas, enfim, de ordem diversa. Não tá, a Grécia não está no mesmo nível de desenvolvimento dos demais países europeus. Então, não tinha como providenciar escola, de fato, uma escola forte que fizesse vigorar o Catarébusa. Tá? Então, assim como acontece no Brasil, se a gente pensar o ideal de pureza do português seria algo que remetesse ao português de Portugal ou ao latim, tá? Então a gente tem assim, né, quer dizer, um português mais bonito seria o português de Portugal. Infelizmente, não estamos em Portugal, estamos aqui no Brasil, não falamos o português de Portugal, ou então um português mais semelhante ao latim, só que nós não temos escola para promover isso. Tá? E, aliás, em termos de português brasileiro, português de Portugal, isso a gente sabe que é uma bobagem, né? Cada país tem suas características. E daí a gente pode pensar no mito da língua pura, também pensando numa língua anterior ao latim, anterior ao grego, no sânscrito. E aqui, uma língua anterior ao sânscrito, isso não é piada, embora pareça, a língua adâmica. A língua adâmica, eu vou abrir um parênteses para falar sobre isso, porque é bonitinha e não é todo mundo que conhece. Tá? A língua adâmica seria a língua na qual Adão e Eva resolviam as tretas, vamos dizer assim. Né? Seria a língua falada no paraíso antes da queda do homem. O filósofo Walter Benjamin, tá? no livro Escritos sobre Mito e Linguagem, ele vai falar da língua adâmica. Ele vai falar num artigo chamado Sobre a Linguagem em Geral e sobre a Linguagem do Homem, ele vai discutir língua e linguagem. O que seria língua, o que seria linguagem,
o que seria a linguagem falada por Adão, essa língua mítica. Ele vai usar o mito de Adão e Eva para falar sobre a linguagem em geral. Tá? E, quer dizer, o que a linguagem comunica, na verdade. Ele vai estar... É uma discussão bastante inteligente, por sinal, e que faz uso dessa língua mítica, dessa língua adâmica. Inclusive, eu penso, de repente, fazer um vídeo discutindo esse artigo, porque é bastante interessante e bem bonito também. Então, quer dizer, falando tudo isso, a Catarévosa não tinha como vigorar, ela vai fracassar. Então, se a megalideia funcionou em vários aspectos, a Grécia conseguiu recuperar território, conseguiu se unificar enquanto país, embora tenha perdido Chipre, em termos de língua não dá certo. Tá? Então, a professora Isis Borges da Fonseca vai apontar com especificidade a obra Minha Viagem, do Taxi Vimu, um livro de Yannis Psiharis. Tá? Yannis Psiharis viveu de 1854 a 1929, e ele lança esse livro, Do Taxi Vimu, em 1888. Então, esse seria o ponto de partida da Cafarévosa, ou seja, essa obra trazia as normas para o bom uso da língua grega do povo, com a adoção de sua fonética e morfologia. Tá? Então, aqui estou citando a professora Isis. E esse fica sendo, então, 1888, um ponto de partida mesmo da Cafarévosa. O livro da professora Isis Borges de Fonseca, de onde eu tirei essa informação, é esse, Os Poemas de Constantinos Cavafis. Ela traduz os poemas de Cavafis e faz uma introdução na qual ela fala da língua, né, dessa variante do grego, porque Cavafis, ele nasceu no período em que vigorava Cafarévosa, ele foi educado em Cafarévosa e ele escrevia em Cafarévosa. Embora já tendesse um pouco, embora ele fosse um pouco desobediente, ele já incorporasse alguns elementos da Demotique. Bom, então, citando a professora Isis, né, ela vai dizer assim, Isis, nesse livro do Cavafis, vai dizer que a partir do século XIX, surgiram na Grécia gramáticas das duas formas de língua. Nas escolas ensinava-se, nos primeiros anos, o demótico, a língua da conversação, começando o estudo da língua erudita, a oficial, a Cafarévosa, a partir dos 2 últimos anos do curso primário. A língua purista ou era rigorosa, e então chegava a ser incompreensível para os alunos, ou era simples. Quer dizer, para ensinar a Cafarévosa, essa língua purista, ou o professor chegava com tudo e os alunos não entendiam nada, ou então o professor simplificava e aí deixava de ensinar também. Então acabava sendo um problema essa Cafarévosa. Com a oficialização da Demotique em 1976, tá? Então, em 1976, por força de lei, a Grécia tem que ensinar à sua população o Demotique, o demótico. Tá? Então, os gregos passaram a se servir unicamente dessa forma de língua, com regras que excluíam certos exageros de Pizziharis, constituindo um organismo vivo uno do discurso oral e escrito, cujos elementos linguísticos procedem seja da tradição popular, seja da erudita. Então, a partir de 1976, os gregos abandonam a Cafarévosa e passam a utilizar o demótico. Tá? Aqui eu vou falar um pouco o que foi que mudou. O sistema politônico, que é o da Cafarévosa, apresentava uma ortografia com vários sinais gráficos, a saber, espíritos grave e brando, ou então espírito áspero e brando, acentos agudo, grave e circunflexo, o iota subscrito e ainda o trema. O sistema monotônico, que é o moderno, do Demotique, manteve os casos gramaticais nominativo, acusativo, genitivo e vocativo. Eu vou explicar também num outro vídeo o que são esses casos gramaticais.
Mas essa língua demotiqui já não apresenta os espíritos, nem acentos, nem os demais sinais diacríticos. Os únicos acentos gráficos que restaram foram o agudo, indicativo da sílaba tônica, e o trema, em palavras raras, principalmente estrangeiras que o exigem. Bom, vamos ver aqui na prática o que é isso. Tá? Então, aqui eu tenho os acentos da cafarébusa. Eu tenho aqui... Não dá para marcar. Eu tenho nos primeiros dois As, eu tenho o acento áspero e depois o acento brando. Na segunda linha, eu tenho o acento áspero e o iota subscrito, quer dizer, é um sinal que se põe embaixo da vogal. E depois o espírito brando e o iota subscrito. Na terceira linha, eu tenho o espírito áspero, acento grave, e depois o espírito brando e o acento grave. O espírito áspero, em português, vai ser traduzido pelo H. São as palavras... No português e no inglês, a gente tem, por exemplo, a palavra história em inglês, que vem do grego, vai ser pronunciada history, ri. Ele tem que ter um sopro a mais. Isso que seria o espírito, causado pelos espíritos, tá? Então, a quarta linha, nós temos o espírito grave, acento agudo, iota subscrito. Depois, espírito brando, acento agudo, iota subscrito. Na quinta linha, temos o acento circunflexo, não é o til, o circunflexo grego se escreve como til, tá? Então, seria espírito áspero, circunflexo, iota subscrito, e depois no segundo A, espírito brando, circunflexo, iota subscrito. Isso tudo foi mudado para a seguinte maneira. Então, o demotiqui, alfa pode receber o acento agudo, épsilon, acento agudo, ita, acento agudo, iota. O iota pode receber o acento agudo, o trema, ou então o acento agudo e o trema. O ômicron pode receber o acento agudo, y pode receber o acento agudo, ou então o trema, ou então o acento agudo e o trema. E o ômega pode receber o acento agudo. O acento agudo em gregos é tônus. O trema, eu não vou me lembrar como que se diz trema em grego, eu preciso consultar. Bom, como exemplo, o verso em Cafarévusa, Stusis apasan tin epicrati anandras tisis. Tá, então, aqui a gente vê, são vários acentos. Esse caso, nesse exemplo, não são só acentos, a linguagem também muda. Seria, na verdade, um grego... O grego do Novo Testamento, a gente diz o grego eclesiástico, o grego usado na Bíblia. Tá? Então, stusis apasan tin epicratian, tin epicratian andras tisis. Tá? Então, esse verso está no poema 61, que recebe o título Relatório da Autópsia, 2 de novembro de 1975, que é um poema de Caterina Gogo, uma autora que eu estou estudando. Foi escrito em homenagem ao cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, quando ele foi assassinado. O verso pode ser traduzido para o português como nos homens da universalidade da terra, ou então nos homens de toda a terra. E para o demótico como Seolos dos Andres Tisis. Tá? Então, aqui a gente pode ver no demótico que somente a palavra olos e andres recebem acento. Andres, tá, ele tá o plural, a forma plural é a palavra homem, tá, e enquanto que no Cafarévusa, andras, tá, então ele tem uma terminação diferente. Vai ser um verso todo, a escrita é toda diferente. Quem traduziu do Cafarévusa, né, do inglês da Bíblia do grego da Bíblia para o grego do Demotiqui foi minha parceira de tradução, a Andy Beziola. Tá? Ela que me deu uma forcinha aqui no entendimento desse verso. Vou falar mais nela quando eu for trazer para vocês alguns poemas da Caterina,
que eu estudei com ela. Tá, o Caterina Gogo, essa autora, né, desse livro, né, que então a capa, Caterina Gogo, Tora Nadum e Assiste Facanity. Esse livro, agora vamos ver o que vocês vão fazer. A coleção são as obras completas dela. Então, aqui a gente tem um resumo. Catarévusa foi uma língua artificial que vigorou na Grécia de 1888, segundo a professora Isis Borges da Fonseca. A partir dessa data, é a data do lançamento do livro Totaxi de Mu, e esse livro seria a marca do início da Catarévusa, vigorou de 1888 a 1976. A partir de 1976 até os dias de hoje, a Grécia fala o demótico, fala que seria a língua popular, a língua comum. Tá? Então, essa é a explicação do Catarévusa. Ainda vou voltar a esse assunto trazendo alguns poemas, alguns poetas e poemas que escreveram em Catarévusa. Isso é interessante porque não é uma língua, não é uma variante do grego que o cidadão grego de hoje fala correntemente ou entende correntemente, entende com facilidade. Isso, mesmo o cidadão grego que estuda, tem alguma dificuldade. Essa variante para o entendimento do texto, quer dizer, na leitura do texto, o cara tem que brecar um pouquinho. Tá? Ele tem que parar um pouquinho, consultar o dicionário, procurar informação. Então, quer dizer, essa mudança trouxe algum prejuízo para os gregos, porque tem muitos autores muito bons que escreveram nessa variante. Tá? Então, no próximo vídeo, eu vou voltar a essa variante da língua grega. Mais uma vez, gostou do vídeo? Deixa um like, né? Curte o vídeo. Um abraço.